Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Minha oração. O conjunto da fé canta em momentos no tabernáculo da fé. Ó Deus querido, de joelhos eu te peço. Ó Pai, aceita minha humilde oração. Vem consolar meu coração que está aflito. Eu sempre espero pela tua compaixão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tivestes o cuidado sobre mim, e minha oração eu sei, tu não esquece, e perdoado eu entrarei no teu porvir. Ensina em mim, Senhor, notar qualquer tristeza. Não me abandones pela tua compaixão. Faças que eu saiba semear o amor por ódio, onde a vingança eu consiga dar perdão. Eu sei que sou um pecador, querido mestre, mas tu tiveste o cuidado sobre mim, e minha oração eu sei, tu não esquece, e perdoado eu entrarei no teu porvir.
confortável ser tomado sob o controle de alguém que você possa confiar. É muita responsabilidade tomar o controle da vida de outros. Tanto uma coisa como outra, no sentido em que estudamos, depende de Cristo em nós. E quando Cristo toma controle de nós, Ele expressará a sua palavra através de nós, através de você. Porque a palavra é Cristo. É o Verbo que se fez carne. E nada do que foi feito sem Ele. Quando nós ponderamos, meditamos sobre a palavra, nós estamos meditando sobre o que é mais sublime em todo o universo. Não resta nenhuma dúvida. Porém, infelizmente, isso não é encarado como sublime. E às vezes as pérolas são colocadas em focinhos de porcos. Contudo, Jesus Cristo veio para todos. E Salomão pergunta: o que vale o preço na mão do tolo? Depois que fechar os olhos, depois que partir, que morrer, aí então é que muitos, ou a maioria, tarde demais, vão constatar que deveriam realmente ter encarado a palavra de Deus como o mais sublime. Mas aí é onde entra os sistemas religiosos. As mulheres, os homens, também, na sua maioria, estão confiados de que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão obedecendo a palavra de Deus. Mas quem realmente obedece à genuína palavra, discerne-a também. E sabe perfeitamente quando está sendo mencionado, falado esta palavra para si. Não lhe satisfaz credos e dogmas e ismos, interpretações humanas, não satisfazem isto porque nada disto responderá por nós do outro lado. O juízo que a palavra traz é exatamente do lado de cá e que se transforma em salvação, em graça. O pecador se sente condenado ao encarar a palavra, a luz do Evangelho verdadeiro. Aí então, ele resolve o seu problema no tempo e na hora que deveria resolver, que é nesta dimensão humana. Então, meus irmãos, aí vamos vendo cada vez mais claro o grande mistério de Deus sendo Cristo revelado
agora em sua igreja, em seu povo. Nós temos uma realidade, um fato concreto, não uma ilusão de alguma espécie, mas um Cristo verdadeiramente genuíno, expressando-se bem através de você. Isto é mais do que bonito. Não uma ilusão, não uma utopia, não uma sugestão, mas um verdadeiro Cristo, uma verdadeira palavra, expressando-se bem através de você. Você não tem que ser um pássaro raro, mas a grande diferença sempre será notada. Porque, de acordo com aquilo que se alimenta, observa-se o resultado, o reflexo no físico. Isto falando do alimento terreno, natural. Lá em Babilônia, no livro de Daniel, nós encontramos que ele, Daniel, havia proposto não se alimentar das iguarias daquele povo, da mesa farta do rei. E logo o que ele comia refletiu em seu físico, em seu entendimento, em sua mente, e aquilo trouxe realmente a Daniel para um lugar de destaque, que na verdade teve preço. O preço da fé, o preço da separação, o preço de ter nascido para Deus, a ponto de ser lançado na cova dos leões. Mas o mistério de Deus, Cristo revelado, estava se revelando na cova dos leões. Não somente na plataforma. Veja só o quanto eles serão enganados se saíram em um raio de luz na foto de um pregador da mensagem, de um eloquente. Veja como eles serão enganados. Agora sim, na cova dos leões, lá estava o halo. A coluna de fogo lá dentro não permitiu que os leões tragassem a Daniel como seria natural, como era esperado. Eles sempre esperam a explosão. Essa é a satisfação deles. Eles já têm o fogo. Eles já têm um inflamável. E já têm um fogo. Mas nunca Deus lhes satisfaz. Em seus instintos malignos, destrutivos, que para atingir um alvo não importa quantas almas venham ser atingidas. Para eles, o fim justifica o meio, ou o meio justifica o fim. É isso? É o fim. O objetivo. Mas, meus irmãos, aqui está a grande verdade do momento. Jesus Cristo
se expressando à sua igreja e através de sua igreja. Nós vimos quando ele disse: vós dizeis que eu sou, ou quem vós dizeis que eu sou? Ele queria saber da parte de algumas pessoas. Quais pessoas? Que pessoas estas? Ele estava perguntando à sua igreja. Sabe de quantas pessoas? 12. 12, assim mesmo ainda estava lá o Judas. Dentre os milhões daquele dia, esta é a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele perguntou a 12, sua igreja. Não aos de fora. Ele nunca perguntou a Caifás, a Anás: quem sou eu? Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, se encarregaram por si mesmos de fazerem declarações estúpidas, blasfemas, a respeito de Jesus. Mas Jesus não lhes perguntou: quem sou eu? Ah, sim, isto nos põe sob o controle desse mistério revelado dos milhões nos dias de Noé. Ele perguntou apenas a 8, a sua igreja era de 8 apenas. A igreja do dia de Noé era composta de apenas 8 pessoas. E foi a única contra a qual o juízo não prevaleceu. Foi a única. Todas as demais se sucumbiram. Agora você deve se encontrar em algum lugar nesse momento. Estribado em quê? Em uma religião? Em um credo? Em um dogma? Em uma denominação? Em um ismo da mensagem? Estribado naquilo que você fez, que você faz, que você fará? Você deve se encontrar nesta hora entre os poucos escolhidos do Senhor. Porque dos milhões de hoje, ele faz a pergunta para você: quem diz os homens que eu sou? Se for perguntar, eles dizem: você é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Onde vocês aprenderam isto? Ah, isso vem de Roma, que por sua vez recebeu isto no Concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. E quando eu disse que eu sou segunda pessoa, eu sempre afirmei: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Quantas vezes eu afirmei: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem deu essa visão para vocês? Se não foi Jesus, se não é o grande mistério de Deus revelado, quem é então? É o outro. Não precisa falar seu nome. Dos milhões de hoje, pergunta: quem é William Branham? Quem é Elias? Pergunta para Jezabel quem é Elias. Pergunta para Herodias quem é João Batista. Pergunta para as filhas da grande meretriz quem é William Branham, quem é Elias nesta era.
Vai dizer falso profeta. Mas pergunta a você, aí está a grande diferença. Vai lá na casa da viúva de Sarepta de Sidom e pergunta quem é Elias, o tisbita. Pergunta. Ela vai dizer, é um homem cuja palavra é um trovão. Com este homem não falta azeite. Com este homem não falta farinha. Com este homem tem morte, mas tem ressurreição. Que coisa! Por que você não é batizada e batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? É porque ele não fez essa pergunta ainda para você? Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? De São Mateus 28:19. Se ele fizer esta pergunta, para você ele está te considerando a igreja dele. Você está entre as poucas, os poucos de hoje. A revelação responde em Atos 2:38, em todo Atos dos Apóstolos. A resposta está aí 300 anos, até 300 anos depois de Cristo. O nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Por isso ele disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficou sendo o quê? Uma metáfora, uma parábola, um enigma para aqueles que realmente não pertencem aos poucos chamados da hora. 8 pessoas formavam a igreja de Noé. Você diz, a minha tem milhares. Sim, tem milhares. Mas onde está a revelação destes milhares? Você está entre eles? Entre quais você pode ser contada, ser contado? Não tem coisa melhor. Você diz, pois bem, eu gostaria de estar entre aqueles que estavam descendo nas arenas para serem queimados. Olha o que faz o grande mistério de Deus revelado. Mas não, se você estivesse lá, poderia ser que você estivesse gritando, crucifica-o, crucifica-o. Não pense que gritaram para crucificar a Jesus. As meretrizes, os ladrões estavam de lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Não, eram mulheres religiosas, homens religiosos. Mas agora está a grande bênção de Deus nesse instante. Você se encontra entre os poucos escolhidos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em toda a criação de Deus eu vejo seu poder, e quem contempla a linda flor milagres pode ver. Creio em milagres.
realmente é um Deus de milagres, é um Deus misericordioso, é um Deus que ouve a nossa oração e transforma os nossos corações. Minha alma escura se abriu à luz do Salvador. Creio em milagres, pois tem um Deus de amor. Amor de Deus, poder real, milagres fez em mim. Perdão, felicidade, paz eu gozarei sem fim. Creio em milagres, pois Cristo me salvou. Miraculoso é o poder que assim me transformou. Minha alma escura